Rodrigo Amorim. Senhor presidente, em primeiro lugar quero saudar de forma muito especial aqui todo o povo de Campos, todos os campistas, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, pelos canais oficiais da Câmara de Vereadores. Falo com muito orgulho e aqui cumprimento a cada vereador, independente do posicionamento, de ser oposição, de ser base, porque respeito muito o trabalho do vereador, que é a base de interlocução com o povo, com o cidadão, e falo com muita propriedade porque tenho um irmão que eu me orgulho muito, vereador da cidade do Rio de Janeiro, e sei da importância e da relevância do trabalho de cada vereador. Então, através de Vossa Excelência, através do meu amigo Bruno Viana, filho do meu querido irmão, deputado saudoso Gil Viana, cumprimento a cada vereador aqui presente. Cumprimento também meu amigo Coronel F. Melo, célebre campista. Cumprimento a vereadora Alexandra de Quissamã, em nome de quem cumprimento a todas as mulheres aqui hoje. Cumprimento os meus amigos de Campos dos Goytacazes, em nome do meu amigo Rodrigo Tomás, que aqui está. Cumprimento a cada um que nos assiste. Cumprimento ao meu querido irmão, deputado Alan Lopes, que com muita coragem é um dos gabinetes mais atuantes da Assembleia Legislativa, porque elegeu para cuidar do gabinete dele profissionais da área de segurança, da área de fiscalização, auditores, e está fazendo uma devassa em cada canto desse estado, em cada repasse para cada município, e em cada lugar que há agente público trabalhando. Doa a quem doer, tem uma posição ideológica definida, faz parte da base do nosso governador Cláudio Castro, assim como eu, mas tem independência e não subserviência, como infelizmente eu verifiquei aqui hoje por parte de alguns. Faço uma especial menção a um dos deputados mais combativos da história da Assembleia Legislativa, que deu início a um processo de fiscalização que afastou um governador, revelou as verdades e hoje é aclamado nas ruas do Rio de Janeiro e emprestou um pouco da popularidade dele para que a gente pudesse, em conjunto, com uma integração de gabinetes, numa irmandade que foi formada, nunca antes vista no parlamento, que pudéssemos fazer o que a gente está fazendo. E embora não tenhamos aqui o apelo da grande mídia, embora não tenhamos aqui o apelo das grandes corporações, muito ao contrário, a gente tem o que há de mais precioso no processo político, que é o apoio das ruas em cada canto desse estado, que é o deputado Felipe Poubel. Então, obrigado. Eu não posso deixar de estar em Campos dos Goytacazes, assim como bem disse o deputado Alan Lopes, eu tenho lado. Eu escolhi um lado da política, da vertente ideológica, e sou absolutamente assumido nos embates, nas minhas posições. Eu tenho o lado daqueles que eu escolho para serem os meus aliados. Obviamente que tudo que essa comissão tem feito só pode estar acontecendo por conta da autonomia, da liberdade que o presidente da Assembleia Legislativa, meu irmão Rodrigo Bacelar, tem permitido. Eu cumprimento a condução que o presidente da Câmara Municipal de realizar essa audiência pública, deputado Marquinho Bacelar, com toda a coragem, não só na condução dessa audiência pública, de permitir o debate, mas do discurso absolutamente pertinente e coerente que Vossa Excelência fez hoje nessa tarde. Mas eu, sem qualquer bajulação, que não é o meu feitio, eu não vou enaltecer nem a Rodrigo Bacelar, nem a Marquinho Bacelar, mas eu não posso deixar de registrar uma figura política que eu admiro, o maior político da história da cidade de Campos dos Goytacazes, que é o Marcos Bacelar, que está sentado ali. Diante disso,
Eu quero, em primeiro lugar, obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, de forma clara e objetiva, dizer que eu compreendo exatamente a exaltação, inclusive considero que isso faz parte do processo democrático, e que bom que a cidade de Campos do Goytacazes está fazendo esse exercício de democracia. Pessoas que estão aqui porque optaram pelo lado do prefeito, pessoas aqui que são opção contrária ao prefeito, que são oposição, que tem um outro grupo político. Todo o meu respeito às manifestações que aqui aconteceram, seja elas por serem genuínas, por serem voluntárias, ou por serem militância de aluguel, porque estão na folha do prefeito, tanto faz parte do jogo. Meu respeito de qualquer sorte àqueles que saíram de casa porque quiseram ou porque foram compelidos para não perder o DAS ou o RPA, faz parte do jogo democrático, todos merecem o meu respeito. A pantomima que se fez ali, nos ofendendo, nos hostilizando, também faz parte. A pena que essa turma só vem para fazer graça, depois vão embora, como muitos aqui foram. Então, meu respeito também, porque democracia é isso, eu entendo as circunstâncias. Completamente, vereador Cassiano. Quero parabenizar Vossa Excelência, que fica claro para mim que é da base do prefeito, mas que ao invés de incorporar o discurso, de atacar um ex-prefeito, de trazer ocorrências do passado, Vossa Excelência se refere à Baixada Campista, que me parece ser a sua base eleitoral. Meu respeito por ser um policial penal, inclusive uma carreira que eu defendo muito na Assembleia Legislativa, mas que veio aqui, se é verdade, se é mentira, pouco importa, mas fez um discurso exaltando algumas questões que foram realizadas para a sua área, seu segmento, e tem o meu respeito. Agora, eu não posso, com todo carinho, respeito ao parlamento que tenho, me permitir ouvir sandices como ouvi aqui hoje, por parte de alguns vereadores, e me refiro especialmente a 2 vereadores. Infelizmente, os 2 fugiram. Não é à toa que o presidente Marquinhos Bacelar designou como objeto de representação da atual gestão uma fralda. Porque, como se diz no popular, aqueles que fogem com o rabinho entre as pernas são cagões. E para cagão, nada melhor do que fralda. Então, parabéns, vereador Marquinhos Bacelar. Gostaria muito, e aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, ou aqueles que têm alguma relação, seja lá qual for essa relação, com os 2 que se ausentaram, por favor, insisto que façam um apelo para que retornem. Porque quando eu gosto de falar de alguém ou bater em alguém, eu gosto de fazer na frente, olho no olho, e não para uma cadeira vazia. Então, senhores vereadores, não estou desrespeitando essa casa, todo o meu respeito a essa casa, todo o meu respeito a cada vereador, mas eu não gosto de falar para a cadeira vazia, sejam dos cachorrinhos do prefeito, seja do próprio prefeito, que não teve a hombridade de estar aqui hoje nessa tarde. Aliás, o prefeito da cidade... E aí, presidente, eu não quero politizar, já fazendo. A gente veio aqui falar de um tema técnico, de um tema importante, da interlocução, da interação dos poderes legislativos estaduais, estadual, municipal, eventualmente o poder legislativo federal também, porque muito do que se fez nessa cidade, que se faz nessa cidade e que se paga nessa cidade, inclusive na saúde, é com verba federal. Portanto, fundamental a interação entre os poderes, mas eu não posso me furtar de falar o quanto eu lastimo a ausência do prefeito da cidade de Campos, porque me parece que para um chefe do Poder Executivo não deve haver nada mais importante do que discutir a vida das pessoas, os serviços públicos municipais e a profunda desordem que o município de Campos vem enfrentando. E o prefeito preferiu fugir, o prefeito preferiu bater perna em São Paulo,
no COSUD, é o que me parece que ele está, dando preferência a bajular autoridades do que ele está aqui, olhando no olho do cidadão campista, olhando no olho dos vereadores, dialogando com os parlamentares estaduais que muito contribuíram para a chuva de investimentos que essa cidade teve. É comum ver o prefeito, autoridades do Executivo Municipal, perambulando pela Assembleia Legislativa, pelos corredores do Palácio Guanabara, para pedir recursos financeiros a essa cidade, já abastada pelos royalties do petróleo, e que recebeu nada mais, nada menos que R$1 bilhão de investimentos do governo do estado do Rio de Janeiro, investimentos esses que foram o suficiente para reformar hospitais, para pagar salários, para realizar uma poupança que o prefeito, um vereador aqui disse, que a gente sabe muito bem, a mesma maquiagem que foram capazes de fazer quando souberam das nossas vindas aqui na cidade hoje, possivelmente será a mesma maquiagem que será feita anteriormente ao processo eleitoral para enganar o povo de Campos. Então, quero de forma muito objetiva, presidente, já ouvi que soou a campainha do tempo e quero respeitar, assim como faço quando estou presidindo alguma sessão na Assembleia Legislativa, dizer o seguinte: se justifica a presença de deputados estaduais aqui hoje, porque há investimento do governo do estado. Se justifica a presença de deputados estaduais aqui hoje, porque o parlamento municipal não se faz sozinho, como o parlamento estadual não se faz sozinho, mas sim com a integração, ainda mais quando os temas são pertinentes, quando os temas são de competência dos 3 entes federativos, como é o tema da desordem. O tema da desordem, ele passa por tudo aquilo que não está em ordem, por óbvio. O tema da desordem passa não somente nas blitz que a gente tem atuado. Eu escutei provocações aqui do vereador que se ausentou, mas as nossas ações têm tido efetividade. As nossas ações são filmadas, colocadas nas redes sociais justamente porque nós não temos a blindagem de poderosos, a gente não tem a blindagem da extrema imprensa, porque diferente do que acontece com a prefeitura aqui, nós não temos investimento de milhões de reais nas grandes redes de comunicação, ao contrário. Tudo que a gente faz nas ruas, fiscalizando o que é papel do parlamentar, vai para as redes sociais, não por pirotecnia, mas vai porque as redes sociais e o povo do Rio de Janeiro são a nossa blindagem. Mas mais do que isso, tudo que a gente faz, nós efetivamos. Ao final de cada fiscalização, a gente leva a termo tudo o que encontramos nas atas das comissões pertinentes, não só a comissão de desordem, mas a CPI, da qual eu sou o presidente, outras comissões temáticas da casa, como a Comissão de Saúde, da qual o deputado Paul Bel faz parte, outras comissões, como a Comissão de Segurança, da qual eu sou membro titular, e independente de qualquer comissão dos nossos mandatos, conferidos pela vontade popular. Portanto, tudo que a gente faz vira um registro numa delegacia policial, como virou hoje na cidade de Campos Goytacazes. Nós demoramos a chegar aqui por 2 motivos. Em primeiro lugar, pelo caos do trânsito da cidade de Campos, um dos piores trânsitos do Brasil. Em segundo lugar, porque estávamos no HGG e, posteriormente, daquilo que encontramos, que o prefeito Paul Bel, quer dizer, o deputado Paul Bel, vai falar com toda a propriedade. Nós encontramos um desrespeito, um escárnio com dinheiro público, mas mais do que isso, nós encontramos um profundo desrespeito com o cidadão campista que depende do serviço público de saúde. E depois que nós vimos tudo aquilo, fruto das denúncias das redes sociais, nós chegamos no hospital, e o Paul Bel vai falar isso com muita propriedade, vimos sim muita maquiagem. Muita coincidência, na data da audiência pública, havia mais de 10 funcionários pintando as paredes do corredor do hospital. Um cheiro de tinta insuportável. Mas nós adentramos as profundezas do HGG e vimos escombros, mesmo com 60 milhões de reais investidos pelo Poder Executivo Estadual aqui,
Nós encontramos escombros ainda no HGG, obviamente fora dos corredores principais, que ainda cheiravam a tinta. Nós verificamos ali, em flagrante, o que estava acontecendo, o crime que estava acontecendo naquele momento, e por conta disso, o senhor superintendente do HGG e a senhora coordenadora médica do HGG foram conduzidos à delegacia policial, estão lá nesse momento. Então, eu quero dizer que, se for necessário que voltemos a essa cidade quantas vezes forem necessárias, para que o prefeito tenha a dignidade de dar um serviço público de qualidade, nós voltaremos. Mas desordem municipal, e as denúncias vão além da saúde, as denúncias vão, por exemplo, na região da Pelinca, que todos sabem, e eu, que sou de fora da cidade, embora tenha muito carinho por essa terra, sei que é uma região nobre, cheia de bares, cheia de empreendimentos imobiliários. E o que se vê é, por exemplo, a iluminação de LED dessa região, pleno vapor. Lâmpadas de primeira linha. Enquanto a população de Guarulhos, por exemplo, está às escuras. Que equidade é essa? Que ordem pública é essa que não ilumina a cidade com decência, uma cidade bilionária? Eu vou além. Por que a gente tem um trânsito, um dos mais caóticos das cidades do Brasil, aqui em Campos dos Goytacazes? Por que a gente tem uma guarda municipal que há 17 anos não realiza concurso público? Será que em 3 anos não foi o suficiente para o prefeito ter a decência, a hombridade, a competência, a dignidade de valorizar o servidor público, a guarda municipal, e iniciar o processo para a realização de um concurso público na guarda? Não, não fez. Uma guarda com déficit operacional, uma guarda que, infelizmente, eu escutei o comandante da guarda, numa farda, coitado, muito puída, uma farda que não condiz com essa bandeira, que não condiz com a bandeira da cidade de Campos dos Goytacazes, que deveria ser uma farda nova, bonita. Mas, infelizmente, fica claro, na farda do comandante da Guarda Municipal, que o prefeito não tem respeito pela Guarda Municipal de Campos dos Goytacazes. E aí, escutar de um comandante da Guarda que a missão principal da Guarda Municipal é cuidar das repartições públicas, é lamentável. Percebe-se que o comandante da Guarda desconhece o artigo 144 da Constituição Federal, que inclui a Guarda Municipal como uma entidade responsável e integrante do sistema de segurança pública, a exemplo da nossa honrada Polícia Militar. Escutar alguns vereadores aqui reclamar do 8º Batalhão, nós não temos rabo preso com ninguém. Nós cortamos na própria carne. Fazemos críticas cada vez mais contumaz à Polícia Militar do Rio de Janeiro, não só na escala, não só no rancho, não só no déficit operacional, mas em outras questões, como exigimos policiamento nas ruas, por ocasião da morte dos médicos na Barra da Tijuca. Eu, o deputado Paubel, o deputado Alain, fomos à tribuna da Assembleia Legislativa e cobramos do secretário de Estado de Polícia Militar uma maior presença da polícia na rua, porque crime se combate com ostensividade das forças de segurança. E, infelizmente, a combalida Guarda Municipal de Campos dos Goytacazes, do alto das suas 12 viaturas, não pode dar ostensividade. Infelizmente, nós temos um déficit operacional na Guarda. A cidade de Campos conte com a nossa diligência junto ao comando da Polícia Militar para dotar o 8º Batalhão do maior efetivo. Contem conosco para aumentar ainda mais, e aqui fica os meus parabéns, e tenho certeza que tem aí o dedo do F. Melo na escolha, do tenente, que aqui representa o programa Segurança Presente, que muitas vezes faz o papel que a prefeitura deveria estar fazendo, inclusive na assistência social.
Meu respeito ao programa Segurança Presente. Isso também é desordem urbana. Quando se fala em assistência social, e eu escutei aqui o embate diante de uma narrativa, que eu conheço esse tipo de narrativa, e nós somos vítimas dessa narrativa, que é querer jogar um contra o outro. Homens contra mulheres, assim como fizeram com o vereador Fred. Meu respeito a Vossa Excelência, vereador. Meu respeito à sua irmã, nossa colega de parlamento. Eu não posso permitir que na minha frente se faça essa tentativa de narrativa, de colocar um contra outros. Meu respeito à senhora que também foi embora, que estava aqui, que deve ter falado sobre assistência social, mas também faz parte da desordem. Uma rede de assistência social completamente deficitária nesse município. Uma rede assistencial com a falta de abrigos, com abrigos indecentes. Como falar de morador de rua? Fica aqui a minha repulsa a uma tentativa vil de colocar um vereador dessa casa dizendo que ele se referiu a não gostar de morador de rua. Querendo falar que um vereador aqui é desumano. Que história é essa? O que óbvio o vereador se manifestou é que ninguém em nenhuma cidade do Brasil deseja ver a sua cidade repleta de moradores de rua. Em primeiro lugar, porque isso é uma questão de humanidade. Em segundo lugar, porque é um problema social, é um problema de segurança pública, de desordem pública, e que precisa ser enfrentado. Não da maneira que a prefeitura vem enfrentando, com a falta da rede de assistência social. Eu vi vereadores na tarde de hoje se vangloriando de fazerem ações assistenciais, e eu não estou nem dizendo que ele possa estar vinculado àqueles que muitas vezes nesse município se valeram da política da esmola, do populismo para angariar votos. Faz a pantomima que quis fazer aqui, gritou o que quis gritar, saiu aos braços da sua claque e foi embora covardemente, sem estar aqui para enfrentar, para dialogar. Que história é essa? O pouco que se fez aqui, muitos nos contestaram o que 3 deputados vieram fazer aqui hoje. Falar de desordem. Mas o que eu menos vi aqui hoje foi falar de desordem. Vi um circo político se armar, da qual nós não fazemos parte, e os problemas de verdade que precisam ser encarados, como bem disse o vereador Bruno, a gente não enfrentou. Problema de falta de ordenamento, problema de falta de investimento, tudo aquilo que se verifica, abandono de prédios públicos na cidade de Campos dos Goytacazes. Isso é desordem urbana. Então, termino aqui, presidente, dizendo que nós estamos à disposição da cidade para interagir com a Câmara Municipal, para cobrar investimentos mais ainda do R$1 bilhão, e fica aqui o meu reconhecimento, o meu aplauso ao governador Cláudio Castro, que, independente de qualquer guerra política local, sempre se determinou a fazer os investimentos na cidade, a cumprir o seu papel como governador do Estado, numa cidade fundamental ao desenvolvimento do nosso Estado, ao desenvolvimento regional, uma cidade que tem a sua relevância não apenas pelo petróleo, mas, sobretudo, pela sua gente. Então, fica aqui o meu respeito a todos os senhores e senhoras, dizer que essa comissão segue atuante, independente de qualquer ameaça da milícia, das grandes corporações, daqueles que ficaram 50 milhões de reais menos ricos, fruto do nosso trabalho contra a máfia dos reboques, fruto do nosso trabalho contra outras máfias que enfrentamos no Rio de Janeiro e que estamos desbaratando. Fica aqui o nosso compromisso de agir lado a lado com o Parlamento Municipal para que possamos cobrar investimentos de qualquer ente federativo, para que possamos estar juntos, buscando saídas, inclusive, sob o ponto de vista de produção legislativa, como o Estatuto da Blitz, além de outras questões que poderemos fazer de forma integrada. E para aqueles que gostam do tic-tac, tic-tac, continuem ouvindo o tic-tac, mas dessa vez contra a máfia do RPA, que hoje nós começamos a desbaratar na cidade de Campos dos Goytacazes. Fiquem com Deus, obrigado Campos dos Goytacazes, viva a ordem pública, nós vamos restaurar a ordem nessa cidade ao lado dos vereadores e ao lado de todo cidadão de bem, de oposição ou não, que queira o bem de Campos dos Goytacazes. Fiquem com Deus e muito obrigado pela acolhida.